Então, eu nasci em Belo Horizonte e cresci aqui. Eu sempre fui uma menina normal, como todas as outras crianças. Eu nunca tive muita experiência espiritual quando eu era criança, não. Era uma menina normal mesmo. Aquelas que brincava de boneca, corria pelo terreiro. A única coisa que eu percebi de diferente em mim era que eu adorava ficar na natureza, eu adorava subir nas árvores, eu adorava, assim, era um prazer, assim, que eu tinha de estar no terreiro. Eu quase não ficava muito dentro de casa, eu brincava muito na terra, adorava. Então, eu cresci em Belo Horizonte com a vida normal, como a de todo mundo, ia para colégio, cresci, tinha colega, paquerava, namorava, ia para boate, tinha uma vida como 90% das pessoas. Então, lá para os meus quase 40 anos, lá para os meus 35 anos de idade, que eu comecei. Eu sempre fui um pouco sensível, eu sempre fui um pouco intuitiva, mas nada de ter muita experiência espiritual, não. Quando eu trabalhava, quando eu comecei a trabalhar, assim, me profissionalizar mais, eu trabalhava na área de beleza. Então, quando o salão estava muito cheio, então eu sentia uma energia pesada no meu ombro, muito pesada. Então, de energia, dessas questões espirituais, era só isso. Então, lá em 2012, eu não lembro exatamente a minha idade, eu tive um sonho. Comecei a ter uns sonhos, assim, eu sempre tive uns sonhos meio lúcidos, mas eu ignorava. Então, eu tive um sonho muito marcante para mim. Eu sonhei com a Nossa Senhora de Guadalupe algumas vezes. Só aparecia imagem para mim. Eu contei isso aqui na primeira live. Só aparecia imagem para mim, eu não conhecia a Nossa Senhora de Guadalupe, nunca ouvi falar. E aquela aura dela, e linda, maravilhosa, impressionante. Mexeu muito no meu emocional. Me impressionou, literalmente, né? Aquela imagem grandiosa e tal. Mas não falou nada, não se comunicou, eu só me emocionei. E busquei saber quem era. E tudo bem, passou. Fui em algumas igrejas, eu percebi algumas pessoas com a camisa na rua, e eu pedi alguns sinais sobre aquilo, e eu fui nas lojas que vendiam informações sobre ela, e assim foi. Então, nunca, não passou muito disso. Abandonei essa história porque não cresceu. Então, depois de um tempo, alguns anos, eu tive uma explosão sobre a vida espiritual. Eu comecei a perceber muitas coisas, como se caísse uma bomba no meu colo, eu comecei a perceber muitas coisas, comecei a ter muito ataque espiritual, eu comecei a ficar muito sensível, escutar vozes, eu comecei a sentir no meu corpo, eu comecei a ver muitas coisas, e passei por um processo de cura, assim, eu senti muita vontade, antes desse boom acontecer, senti muita vontade de buscar alguma coisa, pesquisei sobre religiões, mas eu senti que tudo aquilo conduzia para o mesmo lugar. E não aprofundei em nada. E comecei a fazer meditação, comecei a fazer uma técnica que é o Ho'oponopono, que eu achei muito interessante. E no mais foi só isso. Então, eu comecei a ter algumas experiências, comecei a meditar e ver um olho bem na tela mental e crescendo assim, com tipo uma pirâmide aparecendo na minha tela mental. E toda vez, eu ia meditar, já comecei de cara já vendo essas coisas. Então, eu comecei a ter mais experiência, depois que eu comecei a meditar. Eu vi um ser que apareceu para mim, como se meu olho, meu terceiro olho fosse uma tela imensa, e um ser apareceu para mim, e mostrando uma tela assim, mostrando as pirâmides e falando assim, apontando para a pirâmide e falando que ali era o caminho, ali era o caminho. E tudo bem, eu fiquei impressionada, mais uma vez, que aquilo tudo era fora da caixa para mim, né? Então, foi buscar informações sobre isso e tal, e cada vez mais enveredando para esse universo. E cada vez mais tendo experiências, e buscando pessoas, vídeos, e pessoas que falavam sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento. Minha entrada por esse universo foi sempre pelo autoconhecimento. E aí, depois que aconteceu esse boom, que eu fiquei 3 meses no processo de cura, porque eu estava toda cheia de entidades dentro de mim, fora de mim, e na minha casa, nas paredes, em tudo quanto é lugar. E eu não tinha muito conhecimento. Então, nesse processo, minha mãe se ofereceu para me ajudar, porque ela seguia uma linha religiosa, se ofereceu para me ajudar.
Então, eu aceitei, porque eu estava desesperada, a gente com medo, a gente faz um monte de coisa, mas não é por causa só de medo. Eu quis esse auxílio, né? Porque eu não tinha quem me auxiliasse, eu não sabia nem o que procurar, né? Porque nunca foi minha vibe, nada sobre essas questões. Eu cresci dentro da religião católica, como 90% das pessoas, né? Foi batizada, primeira comunhão, crismei e tudo mais. Então, fiz esse processo de cura, então eu sentia uma pressão na minha perna, como se alguém estivesse segurando a minha perna. E sentia muitas coisas estranhas e muito loucas. E com o tempo que eu fui fazendo alguns processos, foi diminuindo. E muitas vezes eu desmaiava durante esse processo que eu ia lá com ela, fazer decreto e tudo mais. Eu simplesmente saía de mim. E alguns momentos, em um momento, ela me deu um cristal, ela pegou um cristal do altar dela e colocou no meu cardíaco. Na verdade, eu pedi para ela pegar um cristal que estava no altar dela e colocar no meu cardíaco. Na hora que ela colocou esse cristal no meu cardíaco, eu senti um monte de coisa saindo de dentro do meu corpo. Isso são possessões, são seres que entram dentro do corpo da gente. Isso é a coisa mais comum que você pode imaginar. Normalmente eles entram no chakra sexual e no chakra do estômago. Só estou dando uma introdução para vocês entenderem como que começou a minha vida aí nessa vibe espiritual. Para vocês entenderem aonde que eu vou chegar, tá bom? Então, foi bem assim. Teve ponto que eu cheguei, eu estava com tanto medo, tanto pânico, que eu cheguei na minha cozinha, antes dessa maratona louca acontecer comigo, eu cheguei, eu me propus para mim mesma, falei, eu quero entender o que está acontecendo comigo. Eu quero entender tudo. Eu fiz esse pedido, eu fiz esse chamado para mim mesmo, sabe? Eu quero entender, eu quero saber, eu quero entender do universo, eu quero entender dessas coisas. Na verdade, o universo nem tanto fora, eu queria mais entender de mim, porque a confusão era em mim, a minha cabeça, né? O autoconhecimento foi uma ótima escolha para mim, e até hoje eu acredito que foi uma excepcional escolha. Então, depois desse processo todo, no meio desse processo todo, eu estava com tanto medo, tanto pânico, que eu bati o joelho no chão e pedi para Deus, para aquilo acabar, porque eu estava com muito medo, porque eu via muita coisa, eu achei que eu estava ficando louca. E passando com o tempo, minha mãe chegou para mim e falou que já tinha muito tempo que a gente estava fazendo oração, decreto, várias vezes, várias horas por dia, dava mais ou menos na soma umas 6 horas por dia. Ela falou para mim num médico que era kardecista, e que ele ia entender que seria bom ir lá, que às vezes ele ia passar remédio. E ela achou que eu estava ficando louca, e eu também achei, porque estava muito confusa na minha cabeça. Eu tinha que fazer as coisas em casa, em voz alta, porque tinha tanta barulho na minha cabeça, que tinha tanto ser, tanta coisa falando na minha cabeça, que eu tinha que falar, agora eu vou passar pano na parede, agora eu vou varrer o chão, agora eu vou tirar poeira daqui. Eu tinha que falar em voz alta para não escutar o que estava sendo falado na minha cabeça. E aí eu fui, porque eu queria entender o que estava acontecendo também, né? Assim, uma outra opinião. Então eu cheguei lá, falei com ele tudo que estava acontecendo, ele foi e me passou um floral, falou que eu tinha uma sensibilidade. Aí eu fiquei, ai meu Deus, graças a Deus, pelo menos não estou ficando louca, né? Porque eu pensava que eu estava ficando louca, eu nunca tinha entrado para esse universo. Então, logo depois disso, eu comecei a querer entender. Agora que eu quero entender mesmo. E não adiantou bater o joelho no chão e pedir para parar. Não parou. Só parou depois que eu me acalmei e parti para a ação mesmo. Então, eu cheguei no centro espírita, chegou lá, eles pegaram os seres que apareceram lá, encaminharam e tudo bem. Então, foi todo esse movimento que eu fiz no boom, para entender, no começo da minha vida aí, sobre espiritualidade, sobre esse universo aí espiritual. Então, hoje, né? Hoje, o que eu entendo sobre isso? Que quando eu estava um pouco mais avançada, que eu nunca parei de meditar, nunca parei de fazer as práticas,
eu percebi que eu dava saltos energéticos, sentia no meu coração que eu dava saltos. E quando eu percebi que eu dei alguns saltos, algumas consciências se aproximaram de mim. E eu já estava trabalhando como terapeuta. Uma dessas situações foi quando eu tive uma experiência de sonho lúcido, que eu estava aqui no meu jardim e eu vi 4 pernas, 4 seres flutuando à frente, assim. E quando eu olhei, eu estava com a cabeça, eu estava tipo assim, agachada, de joelho mesmo, como se eu estivesse fazendo uma reverência. Aí eu olhei de relance, assim, eu vi uma imagem, o rosto mais ou menos de Jesus, isso que veio assim para mim, essa informação que veio para minha mente, Jesus, é, qual que é a outra? Maria Madalena, veio essa sensação para mim dos mestres, né? E aí eu chorei, fiquei emocionada, isso na experiência de sonho lúcido, e recebi uma energia, uma chuva de energia. E eu fiquei super emocionada com aquilo, emocionada, tá? Essa informação. E tudo bem, passou. Então, como eu já tinha, né, eu estava achando que eu estava ótima, olha só que legal, eu estou evoluindo, encontrando seres de luz, né? Depois de um tempo, atuando também como terapeuta, eu estava aqui fazendo um trabalho com um cliente, aí encerrei, aí senti uma presença chegando aqui do meu lado. Aí, uma mulher muito bonita, muito alta, linda, com uma pedra enorme no meio do peito, com um vestido lindo, linda, linda, ruiva. E eu tenho uma facilidade muito grande de pegar nome logo, de pegar muita informação. Então, quando ela se aproximou, eu já olhei para ela e peguei o nome. E eu falei, quem é você? Aí ela respondeu o nome que eu tinha pegado. Pelo menos não estava mentindo. Aí eu falei, o que que ela queria? Ela falou que era minha guia. E eu falei assim, ah, que legal. Mas o meu coração não expandiu. Mas ela era muito bonita. Então, tudo bem. Vamos, fico aí. Fico aí. Então, passou uns 2 dias, eu tinha um compromisso, e eu estava trabalhando de novo, ela chegou de novo e falou, não vai nesse compromisso, vai acontecer um acidente, vai acontecer um problema. Aí eu falei assim, uai. Aí deu aquele friozinho, né? Na barriga. Falei assim, uai, como assim? Não vai nesse compromisso que você vai ter problema. Aí eu respirei, falei assim, tá bom. Então, eu vou fazer o seguinte, antes eu não tinha conversado com você em outro nível de frequência. Agora eu vou conversar com você em outro nível de frequência. Então, eu fui no estado que chama estado de teta, que é dentro de mim. Eu me conduzi em estado de teta e aí chamei ela nesse estado. E ela veio. E aí lá eu falei, me revela a sua verdadeira imagem. E ela ficou tentando se plasmar em bola de luz, mas ela voltava, ficava piscando, igual um pisca-pisca, naquela imagem bonita e voltava. Aquela imagem bonita e voltava. Aí eu pedi para o meu coração, falei com o meu coração, conversei, falei com a minha alma, porque a gente tem essa flexibilidade de acessar nossos corpos. Aí minha alma falou assim, eu perguntei para minha alma, o que que eu faço? Ela falou, escuta seu coração. Tá bom. Eu falei assim, Kiara, que o nome dela é esse, muito obrigada, mas eu não quero sua ajuda. Porque eu não senti no meu coração que eu precisava da ajuda dela e que ela era o ser que ia me ajudar. Ela queria troca, porque eu tinha acabado de receber uma informação muito bacana de proteger os chakras para não ser chipado e implantado. Então, ela queria trocar. Então, aí eu não tinha percebido como que eles acessam a gente. Hoje eu percebi, hoje eu percebo. Então, depois assim, desse momento, apareceram mais 3 seres, depois, acho que um mês depois, apareceram mais 3 seres. Um siriano e 2 pleiadianos. E falaram que eles iam me ajudar no processo, que eu estava começando numa terapia nova. Eles iam me ajudar naquele processo, e eu fiquei super feliz. E eu falei assim, ah, que legal, mas eu só me emocionei.
de novo. Eu não senti no meu coração. Mas eu permiti, porque eles chegaram e estavam aqui, só que não, eles não vieram com a imagem de siriano, eles vieram com a imagem de arcturianos, para mim, a princípio, e com os nomes de arcturianos. E eu não questionei, porque eu estava acabando de começar um trabalho com arcturianos. Então, eu falei, olha, que legal, eles vieram me ajudar. Só que aí, depois eu descobri que eram 2 pleiadianos e um siriano. E eles queriam também trocar. Aí eles apareceram depois de um tempo, ficou um tempo, eu nem discuti com eles, nem nada, aceitei, beleza. Passou um tempo, eles apareceram de novo, e eu falei, uai, aí eu já estava com um feeling mais, eu estava mais astuta. Aí eu perguntei para eles o que eles queriam de fato, e eles queriam de novo, eles queriam me apoiar, queriam montar um grupo, não queriam me apoiar, queriam montar um grupo. E eu falei que eu não queria montar grupo, eu não queria troca. Que eu queria, o que eu queria descobrir, eu queria fazer sozinha. E aí eles não eram tão ruins, sabe? Porque tem muito ser muito ruim por aí. Mas não era o que eu sentia. Mas também não era uma pessoa que queria fazer o bem. Eles queriam conseguir o que eles queriam e tudo bem. Para eles é normal isso. Aí fui de novo num processo em mim, Teta, chamei eles, chegou lá, é como se tivesse queimado um filme, desmanchou o estado de Teta. Aí eu respirei e falei assim, também não quero a ajuda de vocês, porque não é divino. Segunda vez que a resposta era negativa. Não é divino, não quero. E aí, depois de um tempo, eu descobri. O que acontece? Desde lá atrás, quando apareceu a imagem de Nossa Senhora para mim, não era Nossa Senhora também. Nós temos um potencial que é o seguinte, que nós vamos atingindo, chega num ponto que nós vamos atingindo frequências mais elevadas. E esses seres, eles têm a capacidade de ver. Então, quando você atinge uma frequência mais elevada, eles vão lá e aparece para você. Aí você fica deslumbrado, emocionado, e fica apaixonado com aquilo e acha que, yes, eu estou comunicando com seres de luz, e tá, 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 e tá, 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 e tá, tá, tá. Mentira. Descobri que, no meu caso, era mentira. Porque eles querem parar o nosso crescimento. Porque se a gente atingir a nossa capacidade total, eles não conseguem continuar dominando o planeta. Então, o que aconteceu? Como é que isso eu descobri, é o meu processo individual. Agora eu vou compartilhar com vocês o que acontece dentro da sessão. Então, eu não conhecia muito sobre extraterrestre. Até então, eu trabalhava muito com autoconhecimento, sobre as pessoas se olhar para si mesmas. Eu trabalhava muito com essas terapias. Então, no curso de Teta, eu tive uma experiência muito traumática, mas ímpar na minha vida. A professora, foi o último curso que eu fiz até então, acho que tem uns 2 anos. A professora convidou algumas pessoas para fazer o curso normal, né? Estou dando um curso, eu vou chamar um monte de pessoas. E eu fiz uma troca com a pessoa. E essa pessoa, ela é muito simpática, muito solícita, e a gente fez uma troca, e acabou que, quando eu fui atendê-la, né, era para a gente uma atender a outra, na hora que eu fui atender, ela estava num emaranhado tão grande, que aí era meia hora para cada uma, aí eu perdi a hora do almoço, a gente continuou fazendo a sessão, e beleza, e eu ajudando ela, e cheio de demônio grudado nessa mulher, bruxa, demônio, e essa mulher com energia ruim, e eu vi umas coisas nela, eu olhando para ela, eu vi os chakras dela tudo apagado, só o chakra do terceiro olho dela cheio de energia rodando, e a bocozinha aqui, que era inexperiente, não questionou, só fez o processo, limpou e pronto.
não questionou. Aí, depois que eu fiz a sessão dela, eu comecei a sentir um zoom na minha cabeça. E já tinha uns dias, fiquei sentindo uns dias. E eu fazendo uma troca com a colega minha, ela falou assim, Emília, mas depois de quando que você ficou sentindo isso? Aí, na hora que ela falou isso, que é uma ficha de todo tamanho na minha cabeça, né? Quem não está antenado com isso, que não é dessa época, é ficha de telefone público. Tinha o telefone público antigamente, que tinha o orelhão. E a gente comprava ficha e colocava. Aí caía, fazia um barulhão assim, plim! Então, a gente tem essa gíria de caiu a ficha. Aí caiu minha ficha. Então, ela elogiou muito o meu trabalho com ela lá no curso, e o que veio para mim, assim que minha colega falou, que ela roubou meu dom. E aí eu comecei a limpar na hora mesmo. Já comecei a mexer, pá, 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 pá. E de madrugada, eu tive uma experiência horrível, que ela me atacando, ela mais uma outra, igual duas viúvas negras, entrando no meu campo energético, né? Que eu tenho uma facilidade de desdobrar. Então, eu vi elas me atacando, entrando no meu campo energético. E eu falando com elas que eu vivia namoro, e elas me atacando. Aí eu respirei fundo, convoquei a minha força maior, chamei a Mãe Divina, que era o que eu tinha poder na hora para fazer. Aí, quando chegou essa força, aí elas acuaram no cantinho. Mais tarde, apareceu uma entidade aqui, um senhor lá dessas, que elas devem ter mandado, né, um trabalho feito. Então, custei também, apanhei, eu estava começando, não tinha muita experiência, não tinha expertise. Então, foi uma loucura. E ainda sentindo aquela coisa na minha cabeça. Então, no outro dia, ainda avisei meus colegas todos, olha, aconteceu isso, avisei a professora. Aí a professora ainda mandou um recado mal criado, que até hoje eu fiquei um pouco chateada com ela, mas assim, a gente tem que relevar algumas coisas que isso aconteceu para me aprender. Se isso não tivesse acontecido lá, talvez eu não teria a expertise que eu tenho hoje. E ela mandou um recado assim, fala para a Emília, por que que ela atraiu esse problema para ela? Aí eu falei para minha colega assim, pergunta para a professora por que que ela atraiu esse tipo de pessoa para o curso. E ela prejudicou meus colegas também. Um colega meu ficou mais prejudicado e uma outra um pouco, de leve. Eu fui a mais prejudicada, porque eu fiquei muito tempo com ela, né? Então, beleza, depois disso, eu fiquei com muita raiva, fiquei muito brava. E aí eu fui olhar todos os meus professores, todas as pessoas que eu era do meu círculo, assim, de liderança, de professor, de encontro, de curso, se também se também era daquele jeito, se era divino o trabalho deles, se eles de alguma forma tinham enviado alguma coisa negativa para mim. Aí, depois disso, eu comecei a pesquisar tudo. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi afastar de 90% dessas pessoas, porque todos ali, de certa forma, não faziam trabalho divino e, de certa forma, estavam atraindo coisas negativas para o processo. Então, me afastei de todo mundo, me cerquei no meu mundinho, continuei trabalhando, vigiando o meu campo para que não entrasse essas consciências, para não influenciar no meu trabalho. Vigiar literalmente, tá? Tá 100% focada. Eu falo hiperfoco, porque ao mesmo tempo que eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô ali, eu tô em todos os lugares. Tem que ter um hiperfoco, literalmente. Então, aí o que acontece? Isso é um período de crescimento que eu passei. Foi um crescimento muito grande. Foi triste, foi sofrido, mas eu aprendi que tem vários tipos de seres, de consciências aqui. Tem pessoas que estão contaminadas, tem pessoas que são híbridas e tem seres que não são pessoas, que são esses seres que estão aí vagando por cima para baixo. Um monte de coisa eu aprendi com espiritualidade, um monte de coisa é verdade, um monte de coisa é mentira. Até eu entrar para esse universo espiritual, eu acreditava que 90% era verdade. Hoje eu sei que muita coisa não é verdade. Muita coisa mesmo, muita. Por quê? Igual eu falei para vocês, eles ficam vigiando a nossa frequência. Então, eles estão em todos os lugares. Eles estão vigiando em todos os lugares.
a gente não entra para um processo, esses seres, eles não entram para o processo para perder, eles entram para controlar. Ali está a fonte de alimentação deles, ali está a fonte, nós somos o suprassumo de bateria do universo para eles. Eles não vão perder isso. Eu vou explicar já já o que é esse suprassumo de bateria. Querer entender sobre extraterrestre, que eu não entendi até então. Essa parte que eu contei de atendimento e aparecer esses extraterrestres foi depois que eu comecei a entrar para esse universo. Então, quando eu comecei a entrar para esse universo, começou a aparecer cliente para mim e falando assim, Emília, eu tive uma experiência assim, assim, assado. Eu estava deitada numa maca, veio um ser lá, abriu meu útero e fez isso, isso e isso, roubou, eu gritei com ele, não fazer isso, ele era a mesma coisa que nada, ele foi lá e fez. Aí eu falei assim, olha, nós vamos ter que acessar isso para ver. Então, foi assim que eu comecei a entender o trabalho de muitas consciências que estão aí. E esses seres é aquele cinza cabeçudo que a gente conhece, são os Greys. Ele abriu no útero dela, vamos lá, acessei ele, peguei o nome dele, como eu falei para vocês, eu tenho a facilidade de pegar nome dessas consciências. Eles mexeram tanto na genética que eles não têm planeta, eles vivem em naves. Eles mexeram tanto na genética deles que se eles não continuar mexendo, eles não têm mais como se reproduzir e morrem, acaba. E eles não têm alma. Você chega nesses seres, você abre o cardíaco deles, não tem nada. Quando você abre o cérebro deles, é aqueles mecanismozinhos de robô, assim, ó, de carrinho. Então, eles pegam criança, eles pegam qualquer um, animal, cachorro, gato, tudo que vocês podem pensar e faz mexida genética. Eu não sei contar quantas naves eu já entrei, eu não sei contar quantos universos. Então, eles chegam para a gente como amigos, igual chegou para mim. É a pior coisa é decepcionar e ver que, assim, nossa, eu acreditei, não acredito que eu acreditei nesse. Mas eu vi, ele era legal, que não sei o que é legal, mas ele está ferrando todo mundo. Até o coleguinha que está do lado, ele está ferrando. Eles roubam tecido, eles roubam esperma, eles roubam o testículo, eles roubam tudo, célula, eles roubam parte do intestino, eles roubam, nossa, tudo. Esses dias, sábado, acho que foi sábado eu acessei, junto com a cliente, eles colocaram dentro do cérebro de uma parente dessa minha cliente, eles tiraram o cérebro da pessoa e pegaram o cérebro de um porco e de um tatu e colocou dentro do cérebro da pessoa. Acredito eu que eles fazem muito isso para ver se com aquele cérebro eles ainda vão conseguir ascender espiritualmente. Então, o que eu faço hoje? Com toda essa bagagem que eu venho com ela, eu entrevisto eles. Lógico que a gente tem que ter uma expertise, porque eles têm capa, eles têm dom da magia, eles têm tecnologia negativa, eles têm um monte de ferramentas, e eu tenho que também ter um monte de ferramentas para segurá-los, para eles não me atacarem, nem atacar a pessoa que eu estou atendendo, né, porque a ideia não é essa, a ideia é resolver, né. Então, a última entrevista que eu fiz com um deles, deixa eu ver, hoje mesmo eu tive com alguns, mas eu não fiz nem entrevista porque eram seres muito, são os Greys pequenininhos, são uns boboca. Então, tem uns Greys, assim, com a cabeça toda, parece uma raia, assim, ó. E esse Grey, ele era muito importante, muito importante. A nave dele era um prato, não era essa nave bocó aí, não, que a gente está acostumado. A nave dele era assim, ó, assim, igual um prato, assim, nessa posição. Então, essa minha cliente adentrou a nave, logo que ela adentrou a nave, já tinha alguns assim, e já lançaram uma energia ruim, a energia deles é fria, muito fria,
Então, já fiz um processo ali logo, já parei eles, né? E fomos lá buscar o pedaço do cérebro da pessoa que a gente tinha que buscar. O cérebro real, né? Então, fomos lá e achamos esse ser lá. Então, fiz todo um processo. Só que esse ser, ele é um mais avançado. Então, ele, quando eu tirei todo o processo dele que ele tem de poder, ele ainda tinha um mecanismo na cabeça, que eu percebi, abri a cabeça dele, tirei o mecanismo que ele estava chamando outros seres. E aí colocamos ele num processo e fiz uma entrevista com ele, perguntando algumas coisas muito importantes e relevantes para a nossa liberdade. Não é para a minha, não é para do fulano, não é para do Beltrano, não é para a nossa liberdade. Sabe a roda de Sansara? Sabe por que nós estamos presos na roda de Sansara? Por causa deles, não só dos Greys, porque os Greys, eles são uns da cabeça, tem mais. Então, nós estamos totalmente equivocados dentro do que eu percebo e dentro do que eu trabalho. Eu nunca no meu trabalho, não sei nem contar quantas sessões eu já fiz, eu nunca encontrei com reptiliano. Então, isso é uma das mentiras da espiritualidade. Um reptiliano, na minha visão, se for verdade, é um híbrido. É uma mistura de um ser humano com um draconiano. Draconiano. Eles são perigosos. Draconianos são perigosos. Pleiadianos são perigosos. Greys são perigosos. Insetoides são perigosos. Mas insetoides não são cabeças, não são líderes. Eles prestam serviço, mas são aprontam horrores, mas prestam serviço para os outros, porque eles não têm muita capacidade, não têm intelecto, eles só contamina, suja, faz muita coisa errada, mas eles não têm capacidade mental. Os pleiadianos, a capacidade mental deles, normalmente eles vêm em grupo, porque eles não têm muita capacidade mental também individual. Eles têm capacidade em grupo. Normalmente tem um híbrido no meio. Eles são muito brancos, muito loiros, e tem sempre um de cabelo escuro. Nem sempre, mas a maioria das vezes tem um de cabelo escuro. Esse de cabelo escuro é híbrido com humano. E eles têm eles pensam tudo junto. Da cabeça deles sai um tubo de luz assim, e junta num cérebro comum. Então, quando eu vi isso a primeira vez, eu já peguei, porque conversando com a líder deles, que é uma das líderes, né, que eu conversei, o raciocínio dela, às vezes, é lento. Você faz uma pergunta, às vezes, eles demoram um pouquinho para responder, tá? Agora, quando eles estão preparados para te controlar, como assim, você está procurando o ser de luz e ele já vem logo, todo solícito, eu sou ser de luz, pá. Aí eles já, antes de você perguntar, já estão respondendo, porque ele já vem com aquilo mais ou menos mastigado. Porque se você ficar fazendo perguntas muito complexas, eles vão ter dificuldade, porque tem que esperar todo mundo fazer o processo de raciocínio. Agora, para lançar feitiço, para fazer trabalho, é uma porrada, porque imagina um trabalho feito por 5. 6. Eu nunca achei cabeça assim com menos 5, 4, assim, já não é muito comum. Mas já achei 3, que eles estão tentando juntar mais para formar. Tanto que eu já fui tentar me chamar para formar, né? Esses que tiveram aqui, eles estavam tentando formar uma cabeça dessa, né? Tentar formar um grupo. Então, a primeira coisa que eu faço é separar a mentalidade, para que eles não tenham capacidade de lançar nada. Então, quando a gente abre o nosso poder, né, entrega nosso poder para eles, aí eles crescem. Então, eles escondem também atrás de muitas questões e religiões. Então, eles se colocam dentro das religiões, eles se colocam em tudo quanto é lugar que vocês podem imaginar. Uma das formas dentro das religiões, eles se colocam atrás de deidades, de santos, e aí a gente fica fazendo oração e aclamando santos, e a nossa frequência, a nossa vibração, faz com que eles subam para dimensões elevadas. Então, aí, tem muitas pessoas aí falando, vamos ascender para a 5ª dimensão. Gente, a 5ª dimensão
É a dimensão que mais tem trabalhos de magia negra, bruxaria, feitiçaria. É uma das dimensões mais pesadas que tem. E o que acontece? Nessa dimensão, aí eles estão lá atuando, fazendo um monte de coisa. Então, a gente está fazendo, aclamando, elevando, falando, ai, como eles são bons, ai, como Aí eles vão lá e criam um andar dentro da quinta dimensão. Aí cria outro andar, cria outro andar, cria outro andar. Então, às vezes, dentro da quinta dimensão tem milhares de andares. Aí sobe para a sexta. Dentro da sexta tem milhares de andares. Dentro da sétima, milhares de andares. Por quê? Porque eles são impulsionados energeticamente, através muito da nossa energia ou através de coisas que eles conquistam. Vai elevando a energia. Então, isso é uma das coisas que eu aprendi muito atendendo os clientes. Porque a gente vai acessando esses lugares. Pega, como é que é o nome do fulano? Tal. Qual que é o endereço de fulano? Tal lugar. Uai, mas tal lugar, qual o número? Tal número. Aí tá lá, um monte de miséria. Muitos endereços desse tem um monte de criancinha acorrentada. O que é criancinha acorrentada? Fragmentos de alma. Fragmentos de alma é o quê? Nós temos o nosso coração. E o nosso coração, não físico, tá? Nosso coração é energético, que é um diamante. Vamos supor que é isso aqui. Então, uma facetinha disso aqui é um fragmento. Um fragmento. E aí, esses seres, eles vão lá e roubam o fragmento, que é a mesma coisa de ser eu, e coloca lá aprisionado. Nós também temos 72 corpos sutis, principais, porque depois de 72, tem ainda corpos, mas é muito, muito sutil, muito, 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 muito sutil. Então, e temos os 7 principais, 7, 8 principais, né? Um corpo que eles adoram sequestrar é o corpo causal, o último corpo antes de começar a se utilizar muito. Por quê? Para que a gente não fique tão perceptivo a universos paralelos, para que a gente não fique tão perceptivo aos nossos outros corpos sutis, para que a gente não fique tão perceptivo a sentimento, a perceber as coisas, a ver, a sentir no cardíaco. Vai lá, sequestra o corpo causal. Outra coisa que eles fazem muito, rouba o coração. Muito, muito, muito. Eu tenho feito muito trazer coração de volta. Muito, muito, em grande quantidade. Rouba o coração. O que acontece se roubar o coração? A gente perde o nosso sentir. O nosso coração, o nosso cardíaco, esse lugar aqui, é morada da nossa alma. Aqui está toda a sabedoria do ser humano dentro do seu coração. O nosso ser foi pensado um diamante. Uma clientinha minha, a mãe dela falou que ela estava muito, muito eufórica, estava muito esquisita, estava fora do normal dela. E eu falei com a mãe dela, então vamos investigar o que está acontecendo com ela, o que ela fez esses últimos dias, o que ela está fazendo, o que ela está assistindo. Aí ela falou assim, ela assistiu um desenho tal, tal, tal. Falou assim, então vamos entrar na energia do desenho. Entramos na energia do desenho. Aí tinha duas seres dessas lindas, né? Lindas, elas são lindas. Mas abre, é um vazio horroroso lá dentro. Então, ela acessei essas duas seres, e eu percebi que elas estavam com um olhar muito assim, congelado, sabe, assim, estático. Aí eu fui e tirei a hipnose delas. Aí elas estavam hipnotizadas. Aí eu fui e comecei a entrevistá-las. Perguntei por que elas estavam fazendo aquilo com crianças. Por que elas estavam ali aprisionando a energia de criança naqueles desenhos? Aí elas falaram, a gente foi mandada. Por quem? Né? Sempre tem um por quem. Aí eu falei, mas por quê? Mas por quê? Por que vocês estão fazendo isso com a criança? Né? Aí elas, por inveja, sempre, gente, toda vez que a gente acessa esses seres,
Não interessa, de cabo a rabo, a motivação sempre, todas as vezes, inveja. Mas atrás da inveja tem outras coisas. Mas inveja, inveja de quê? Do brilho, da luz. Aí, eu perguntei para elas, mas por quê? Porque vocês são diamante. E vocês são o quê? A dentro dessa questão de cristal, pedra, nós somos considerados a pedra opala. Então, pleiadianos, esses que eu peguei, que tem vários tipos de pleiadiano, tá? Eles são, essa linhagem que eu peguei, opala. E nós, diamante. Então, para eles, nós temos muito mais valor, só porque a gente é diamante. Só que a gente tem uma capacidade realmente muito transcendental, assim, é muito impressionante. É porque a gente foi conduzido, construído a nunca acreditar nisso, né? Não é papo de coach, é porque quando a gente acessa o nosso poder de verdade, que o universo é mental, o universo é mental. A gente cria primeiro aqui. Eu pensei aqui, depois manifestei. As coisas não se ajustam é porque está desequilibrado, desarmonizado. Precisa harmonizar para começar a manifestar. Você precisa alinhar o seu universo interno, alinhar com o seu coração, alinhar com suas virtudes. E aí, você vai começar a manifestar quem você é. A luz que você veio ser. Um planeta que é divino. Mas eu não me sinto daqui. Talvez você está com um programa na sua cabeça para não se sentir daqui e rejeitar tudo que você é. E não confiar em você. Não confiar em quem você é. Não confiar no seu potencial. Por que esses seres estão aqui? Já pararam para pensar? Para ajudar? Então por que as coisas estão do jeito que estão? Ah, porque a gente não merece? E quando que a gente vai merecer? Outra coisa, eles contaminam não só assim, eles contaminam o nosso DNA, colocando o sangue deles no nosso DNA. Eles tiram fitas do nosso DNA. Eles tiram cristal da nossa glândula pineal. Eles colocam muito chip, muito implante. Eles criaram a quarta dimensão, que é uma dimensão que é cheia de íncubos e súcubos, e que baixa a nossa frequência, e que esses seres entram no nosso chakra sexual, entram no nosso chakra do estômago. Eles colocam de tudo na gente. Agora eu te pergunto, por que um ser que não vale nada precisa de tanta contaminação? Para quê? Então, eu moro aqui nessa casa. Se chega um cara aqui, quer entrar, que eu não conheço, quer entrar na minha casa, eu não vou deixar. E por que um ser desse a gente deixa? Eu pergunto para vocês. Você sabe do passado deles? Vocês acessaram a casa deles? Você sabe se eles têm família? A gente não sabe nada sobre eles e a gente simplesmente abre o lugar mais sagrado que a gente tem para eles, o nosso coração. Outro dia eu fiz uma live no canal de um rapaz que ele me convidou. Aí depois uma moça me mandou uma mensagem no Instagram, falando assim: ai, mas moça, eles são tão legais. Um dia eu estava deitada na minha cama e apareceu um ser em cima de mim e falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus apareceu para mim. Eu falei assim: meu amor, minha querida, para que o Criador vai precisar fazer isso? Mas aí ela começou a me questionar. Eu falei assim: por que você está me questionando? Questiona eles. Porque ela falou: toda noite eles vêm aqui me buscar. Questiona, para onde que eles estão querendo te levar? O que eles estão fazendo? Para que eles precisam te levar para algum lugar? E o que tem nesse lugar que eles precisam te levar? Tudo bem se autorizou, ok, se autorizou. Mas para quê?
O que é tão interessante em você que eles estão te levando para algum lugar? Questiona. Nós somos seres sabidíssimos. O problema é que foi feito assim, né, gente? Arrancado. Só que essa sabedoria é inata. Roubaram o coração, roubaram fita do DNA, roubaram o cristal da glândula pineal, chiparam, implantaram, ferraram, roubaram meus ossos, roubaram tudo. Porque rouba também ossos, rouba um monte de coisa. Coloca implante que vai crescendo igual raiz e travando o seu corpo inteiro. E a gente acha que é um monte de doença, só que não. Não é para a gente adoecer, não é para a gente morrer, não é para nada disso. Por que a gente morre? Porque a gente está adoecendo. Por quê? Se não é, tem alguém controlando isso. Quem? Por quê? Qual o interesse? Questiona, pergunta, duvida, me mostra. Isso é tão legal, né? Por que você não me ajuda a me curar? Questiona, mete o pé na porta, duvida, entende? Traz a verdade do seu coração, gente. O único caminho está dentro de vocês. Único. Lembra que eu falei com vocês lá atrás nessa live que eu era uma Zé. Eu era uma Zé. E hoje eu tenho um monte de respostas. Eu não tenho todas as respostas, mas eu tenho um monte de respostas. Mas eu não estou esperando a resposta deles, esperando, vem cá, meu amiguinho. Não. Eu coloco eles na parede e falo, me responde. Sabe? Em outra situação, porque eles já fazem isso com a gente. Somos nós, em coletivo, que estamos na parede. Só que eles fazem isso porque o poder está na nossa mão e a gente não sabe. A gente não toma o nosso próprio poder. Porque na hora que a gente conectar o nosso coração e falar através dele, com um grito nosso, eles não têm poder nem para existir aqui mais. Eles somem no vácuo. Vocês acreditam nisso? Que com um cantar do seu coração, se você conectar a sua mente ao seu coração, com um toque, com uma fala, com um comando seu, nosso, em coletivo, coração de diamante, tá? Que não são todos aqui. Coração de diamante que são os responsáveis aqui pelo planeta e responsáveis por outros planetas aqui do lado também, tá? Então, com um chamado nosso, eles não têm o menor controle sobre aquilo. Nós podíamos passear em planeta e planeta. Eu faço isso na sessão. Quando a gente está liberado com o livre-arbítrio, porque aqui a gente não viola nada. A gente não vai lá. Eu vou lá no planeta tal. A gente não vai se não pode. A gente só vai se libera, se é liberado. Então, eu já fui em Sirius, já fui em Andrômeda, já fui em... Nossa, não sei nem contar. Já só Nibiru, já fui um monte de lugar. Nibiru é um lugar horroroso, horroroso. Parece ser a terra do Conde de Drácula, um inferno. É um lugar infernal. Lá vive os... tem cliente minha aí que deve estar na live que a gente já foi em Nibiru. Não estou lembrando o nome dos demônios que moram lá, não, mas... Nem importa também que eles não têm muita quantidade deles aqui, não. Mas tem. Mas é um inferninho. Andrômeda, já fui em algumas dimensões de Andrômeda. Então, o que aconteceu em Andrômeda? Fui em Andrômeda com algumas clientes, porque tinham partes dela lá, igual a gente. A gente vive aqui. Olha, a Emília está aqui, né? Mas tem Emília não, com outro nome, mas tem a mesma identidade minha, a mesma vidas paralelas minha em outros lugares. Olha que legal, tem um monte. Você já ouviu falar disso, né? Vidas passadas e vidas paralelas. Então, aí, quando uma vida paralela nossa está com problema, a gente vai lá e resolve, ajuda a resolver.
sabe? É muito legal mesmo. Então, uma vida paralela de algumas clientes minhas em Andrômeda estava com problema, e a gente foi lá, porque a gente sente aqui, tô com dor aqui, ai, meu coração. Provavelmente alguma vida paralela que está passando por algum problema seríssimo, a gente vai lá ajudar a resolver. Então, fomos em Andrômeda. Entramos em Andrômeda, chegamos lá. Primeiro, a gente não sabe que é Andrômeda, né? A gente vai resolver o lugar. Que lugar que é esse, fulano? Sente no coração, porque eu não controlo a sessão toda. Eu estou ali como um guarda-costas, né? Eu conduzo e tal, mas eu mostro para a pessoa que ela tem o poder total, a capacidade total ali. E eu faço muito do cliente fazer, para ele entender que ele tem o poder. Não tem nenhum mestre que é o mestre que conduz os raios. Nós somos os condutores dos raios. A gente não tem que pedir ninguém para conduzir o raio. Os raios estão no nosso coração. Nós temos o coração de diamante. Entra a luz do Criador aqui. Criador de tudo que é. Criador de tudo que é, que criou a natureza, que criou o divino, que criou a beleza. Porque o mal não consegue criar nada, ele destrói. Ele contamina, destrói, ele suja. Eu vou mostrar como é que ele suja e destrói. Então, a luz bate aqui, igual aquele símbolo do Pink Floyd lá. A luz bate aqui e sai aqui as cores do arco-íris. Oh, a luz bateu no meu coraçãozinho e saiu aqui as cores do arco-íris. Então, eu tenho o dom dos raios. E por que eu estou pedindo para alguém ser o controlador disso aqui se está no meu coração? E se está aqui na minha mão, na palma da minha mão a solução? Por que eu tenho que colocar alguém como líder disso aqui? Então, outra coisa que eu descobri, porque antes também eu pedia para alguém fazer isso. Então, vou contar a historinha de Andrômeda. Entramos lá, reconhecemos o lugar, Andrômeda. Então, tudo areia, o chão, mas não era areia igual aqui no planeta Terra. É tipo um cinza, é uma areia mais cinza, sabe? É cinza, tipo um chumbo, assim. Então, e passava um vento assim, pesado, como se fosse um metal pesado, assim, o vento era você viu o vento de tão pesado. E aí eu falei, o que a gente está fazendo aqui, né? Então, eu falei com essa minha cliente, tem uma parte sua aqui, vamos procurar. Então, eles estavam escondidos no intraterreno, porque eles não conseguiam ficar na superfície por causa da contaminação. Então, perguntamos para ela, o que a gente pode fazer para ajudar, para auxiliar aqui? Então, a gente limpou uma dimensão, olha só, a gente foi em Andrômeda em uma dimensão. São muitas dimensões, gente. Então, a gente limpou uma, são muitas, tá? A gente não foi lá, Andrômeda física, igual aqui o planeta Terra. Não é assim que funciona. A gente vai em dimensões. Então, a gente foi em uma dimensão. Limpou aquela dimensão. Eles pediram para a gente limpar. Limpamos aquela dimensão. Perguntamos, quem que fez isso? Gray, insetoide. Cadê eles? Mataram o planeta. Cadê eles? Foram embora. Então, são piratas. Invade, destrói, suga, tira toda a vida e vai embora e invade outro. Assim. Sirius. Sirius não é assim, não. Eu fui em Sirius A e B. Sirius A é meio que uma... É meio que uma cidade, assim. Essa é a minha experiência, tá? Nem sei de experiência dos outros, porque eu também não acompanho nada, porque eu sou muito ocupada também. Então, assim, é uma cidade muito, assim, não tem árvore, não tem verde, é muito prédio, e tem carro que voa, e é muito diferente de Sirius B. Sirius B nas faixas que eu fui, isso é Sirius A na faixa que eu fui. Sirius B na faixa que eu fui, é assim, tem sereia, tem golfinho, e tudo conversa, tudo como se fosse ser humano. Não vou falar que é tipo um Nárnia, não, porque os lugares que eu fui lá é mais água, sabe? Em Sirius B. É muito legal, mas lá também tem muita coisa ruim.
Tem seres que aprontam horrores. Fui lá, mexi numa sereia, que era parte de uma cliente minha, que estava aprisionada lá, grávida, uma sereia grávida. E o parceiro dela lá prendeu, eu nem lembro direito muito da história, mas a gente teve que ir lá fazer todo o processo e soltar essa sereia. E o canto dela é maravilhoso. Então, essa é a minha experiência em Sírios, uma delas, né? Então, tem muitas, muitas, muitas experiências, e quando eu acesso esses lugares destruídos, violentos, então você fica assim, lá é mais legal. Ó, um planeta que eu fui mostrar para uma pessoa, na verdade, uma cliente minha passou por um processo de contaminação porque ela fez um curso. Aí a professora do curso, ela ferrou um monte de pessoas porque ela quis encontrar primeiro uns extraterrestres, uma raça aí, e aí só que ela deu tiro e caiu uma nave, gente, de uns bichos horrorosos. E os bichos, esses bichos nem aqui não entram, não. Mas ela saiu, né, projetou, parou num lugar, uns bichos muito esquisitos, muito alto, muito molusco, muito... não dá nem para explicar, são muito esquisitos. E não são legais, sabe? Mas ela foi atrás, né? Ela mirou numa coisa, acertou em outra. Então, ela, na conversa lá, o que a gente percebeu que ela queria acessar um grupo lá e acessou uns seres lá que mentiu para ela. Então, eu limpei todo o processo da minha cliente lá, que ela está toda bloqueada por causa disso, e aí eu fui mostrar, olha só, olha o plano que ela estava tentando acessar, e olha o plano que ela apontou, que ela acertou. E acabou que eu fui como é que chama aquele conjunto de estrelas, gente, que eu esqueci o nome dela, que até a capa aqui do seu live, Flávio, eu esqueci. Um conjunto de estrelas, assim, esqueci o nome. Então, essas estrelas são planetas, né? Cada um... Isso. Ali é onde os pleiadianos moram. Só que aí o que acontece? As faixas inferiores, eu nunca entrei lá, em nenhum. Só abri uma janelinha, assim, dois só. Nunca fui lá. Então, abri uma janelinha no primeiro, lá embaixo. É mais escuro que isso aqui, ó. Tem lugar que é preto, mas tem energia legal. Tem coisa escura que tem energia legal. Mas lá, nossa, na hora que eu abri, eu comecei a passar mal, de tão pesado. E aí, já mostrei para ela, falei, você está vendo a faixa que é? Onde que você mirou e onde que você ia acertar? Era aqui. Fechei. Aí, a nossa sorte, que a gente abriu uma outra janela, e aí veio uma pleiadiana, acho que uns 4 andares para cima, umas 4 estrelinhas para cima, e ela veio e conversou com a gente, na maior delicadeza, na maior doçura, mas eu também confiro se é da luz, se é tudo, porque eu não vou correr o risco, né? Então, aí ela veio e respondeu, eu falei assim, por que vocês não estão fazendo alguma coisa contra os pleiadianos que estão lá no planeta Terra e tal, aprontando horrores, né? Aí ela virou e falou assim, a gente já tem muito trabalho aqui. Então, eu entendi que pelo preto que está lá, que eles acabaram com o planeta deles, tá? Pelo preto que está lá e pelo processo que eu vi, eu falei assim, opa, o trem é feio aqui também. Então, assim, não é muito fácil ao redor também, não. Tá tudo muito, muito complicado, entende? Então, isso é uma maturidade que eu fui conquistando através de quê? Das pessoas, das clientes, sabe? E de mim mesmo, eu tive que aprender na paulada daquela questão lá de ataque, de perceber por quê, o que eles querem em troca de mim, o que eu tenho para oferecer para eles, entende? Questionar, sabe? Eu nunca quis seguir um caminho através de alguém, nunca. Tipo assim, meditar. Aí eu já fiz um monte de encontro de meditação e tal, aprendi, e eu queria fazer sozinho. Eu queria praticar sozinha, eu queria aprender sozinha. Então, dentro da minha prática sozinha, eu comecei a fazer umas coisas sozinha. Assim, eu colocava a mão no meu coração, eu ficava 2 horas meditando. Eu fazia muita coisa sozinha, eu ia para a natureza. Não, fulano falou que é assim, eu vou tentar do meu jeito, vou ver o que dá. Entende?
Eu acho que por isso me deu essa autonomia de não, tipo entregar. A gente foi construído assim, sabe? Vai vir um super-herói e vai salvar a gente. Gente. Se tivesse que vir um super-herói, já tinha vindo. Não veio ainda, sabe por quê? Porque o super-herói é você. Acredita? Pode acreditar. Agora, eu te contar uma experiência muito, muito bacana com uma cliente que eu estou trabalhando com ela desde o ano passado. Então, ela tem um monte de vidas paralelas, e quando veio esse ataque para o planeta Terra, que eu ainda não entendi direito, eu não tenho resposta para tudo, estou tentando acessar um monte de respostas, sabe? Mas eu não tenho respostas para isso ainda, mas eu quero muito acessar isso. Então, a gente acessou algumas vidas passadas dela, que ela veio de Andrômeda com o propósito de ajudar aqui no planeta Terra para remover esses bichos daqui. Ela, a família dela, ela, o marido e os 2 filhos. Eles são seres super especiais, assim, têm um dom muito forte, mas aí eles vieram. Eles conseguiram ganhar algumas batalhas, mas um ser, esse draconiano, conseguiu vencer uma batalha. É só pensar nele, eu já começo a sentir mal, porque a energia dele é horrível. Eles perderam a batalha. E aí se perderam também um do outro, porque ele contaminou todo mundo. Porque uma coisa, você morreu, mas eles são seres que entendem essas coisas. Entende a diplomacia, entende sobre perder uma guerra e perder um. Não, ele entrou, ele roubou o coração, ele entrou no coração do homem, do marido que estava combatendo o demônio. Então se perderam todo mundo. Então a gente está fazendo um trabalho agora enorme de trazer, de combater esse ser, essa consciência, para trazer de volta, fazer tudo que ela devia ter feito lá atrás. E é um ser que o rabo dele não acaba. E ele está pesando o planeta inteiro e contaminando de todas as formas. Direto, eu acho um pedaço dele em algum lugar. Eu estou com uma pessoa nada a ver. Ela mora lá nos Estados Unidos, estou com uma pessoa lá de Portugal. Tem um rabo dele lá. Sabe? Então, assim, vamos só um convite, assim, sabe? Não estou pedindo para ninguém acreditar no que eu estou falando, sabe? Porque isso é muito complexo, é muito pessoal. Então, o convite que eu faço é entrar no universo pessoal de cada um e cuidar desse universo pessoal. Não deixa ninguém entrar no coração de vocês que você não conheça de verdade, mas de verdade. Quando entrar esse ser no universo espiritual, não tenha medo, vai lá e abre o coração, plast, para ver o que tem lá dentro, sabe? Melhor do que você abrir você para eles, você não sabe, sabe? Outro dia, eu em contato com uma nave, nós tivemos uma experiência sensacional, um casal que eu estava atendendo em Portugal, a filhinha deles tem síndrome de Down. E aí eu falei com a minha cliente que eu gostaria de desenvolver um trabalho com ela. E aí, começamos a fazer. E aí, eu não fiz. Eu gosto que as pessoas vejam o que está. Hoje eu faço muito isso. Vamos lá ver o que tem dentro dela, vamos lá ver o que está atrapalhando a vida motora da sua filha. Então, vamos abrir. A gente abre os corpos sutis. Que esse universo sutil, ele é plástico, sabe? Ele é muito simples. É a mesma coisa que você está abrindo uma massinha. Não dói, tá? Então, a gente vai lá nesse corpo sutil e abre. O corpo que está doente, desses 7 corpos principais. Às vezes pode estar nesses 72 corpos, mas o mais normal, está dentro desses 7, 8 corpos sutis. Então, a gente acessa o corpo emocional, pode estar com algum bloqueio. O corpo mental pode estar com uma craca lá na cabeça. Então, a gente abre e tira. O corpo causal, né, pode estar amarrado em algum lugar aí, sei lá, maluco, num universo paralelo. Às vezes sequestra o corpo causal. Já cansei de buscar corpo causal em nave, cansei. Então, é assim. Então, a gente vai lá nesse corpo e acha onde estão as coisas colocadas. Então, abrimos o corpinho dela,
Então, estava cheio de artefato colocado nos membros inferiores dela, na bacia, nas perninhas, estava bloqueando o desenvolvimento motor dela. E aí, a gente conversando com ela, porque a gente pode conversar com todos os nossos corpos, se vocês não sabem, é muito legal. E quando a gente está muito carente, aí eu chamo a alma, vamos conversar com sua alma? É muito bom também. Então, aí a gente vai lá, abriu ela, tirou tudo que estava atrapalhando, limpou com esse dom que todo mundo tem. A gente não chama ninguém para falar assim, fulano, faz isso aqui para mim. Não. Respira, vai para o seu coração, mentaliza isso e coloca lá. Gente, todo mundo tem esse dom. Então a gente vai lá e faz. Todo mundo faz isso. Vai lá e coloca a mãozinha na sua filhinha. Que amor maior do que de pai e mãe, não é mesmo? Ou você por você mesmo. Coloca a sua mãozinha lá. Colocou. Quando precisa da minha ajuda, eu ajudo, mas eu faço questão que a pessoa veja, perceba, faça, que é muito importante você entender que você tem esse dom. Então, vai lá, beleza, fez. Aí a gente foi e conversou com ela. Eu já sabia a resposta, mas eu falei, pedi para o pai dela se ele queria perguntar por que ela nasceu com problema. Aí ela respondeu: foram os Greys, papai. Eles fazem isso com todas as crianças, principalmente crianças com o coraçãozinho assim, ó. Aí ela foi e ela queria, não sei o que ela falou pra gente. Ah, a gente perguntou para ela se ainda tinha mais alguma coisa que precisava fazer. Aí ela falou que tinha. A gente abriu o universo paralelo para saber onde que tinha alguma coisa para resolver dela, e a gente achou ela dentro de uma nave, que ela estava numa maca, toda entubada, toda. Pensa numa pessoa sequelada, um bebezinho, tá? Toda cheia de tubo, e tinha uma cânula assim em cima dela. Aí eu falei, pai dela, tira tudo daí, tira ela daí. E ele tirou tudo e tal, pá. Mas aí falei para ele, encosta a mão na nave e pergunta para a nave, onde que a gente está? E a gente tinha sentido, não, ele tem um dom muito, as pessoas têm muito dom, gente. A gente fica nessa achando que o outro que tem, todo mundo, 90% das pessoas que fazem sessão comigo, assim, ó, um filho, a pessoa não sabe nem ler, nem escrever, e tem uma percepção, assim, sensacional. Aí, ele colocou a mão, conversou, perguntou um monte de coisa para a nave, e a nave respondendo. Só que eu percebi uma energia boa da nave, então eu sabia que ela não era criatura do mal, ela não era da vibe dos doidos lá. Aí, ela estava desesperada, doida para ser libertada, que ela não estava aguentando mais ficar ali. E ele falando para mim que a nave estava ali protegendo a filha dele. Eu falei assim, e ela doida para sair, toda hora falava, me tira daqui, me tira daqui. Eu falei assim, calma, só umas perguntas, eu vou te tirar daqui, você não vai ficar mais nem 10 minutos aqui, mas responde para a gente precisa dessas informações. Aí ela respondeu, um monte de questão que eu tinha dúvida, um monte de coisa, e ela falou que os Greys tinham aprisionado ela para fazer aquele serviço. Ela não queria estar ali, ela não queria fazer aquilo, mas um dos motivos, mas ela não se sentia tão mal porque ela estava ali apoio do lado das meninas. Beleza. Tiramos a menininha, libertamos a nave. Aí voltamos. Quando a gente voltou, aí eu fui fechar a sessão, chamei outro nome. Eu falei, uai. Perguntei para a menininha, quem é fulana? Ela falou assim, minha amiguinha que estava lá na nave. Aí eu falei assim, aí fui e soltei ela também, que ela estava naquela frequência presa junto com essas consciências. Então, é isso, que essas são algumas das experiências, né, que eu tenho aí com o meu trabalho, com a minha profissão, uma pessoa que não tinha conhecimento de nada, que não vivia, nem imaginava que esses universos, eu fui despertar para isso aí comecei a entrar para a espiritualidade, eu já estava com o quê? 39 anos de idade, eu estou com 46 anos. Então, tem pouquíssimo tempo. Então, o tempo também é muito. Isso não quer dizer nada, sabe? O que importa é a sua vontade, sabe? Isso que eu nunca perdi, sabe? Eu sempre falo que eu posso parar com tudo, ninguém me para.
Isso ninguém me para. É determinação, é foco, objetivo. Tem um objetivo. Eu tinha um objetivo lá atrás, aos trancos e barrancos, cheia de medo, cheia de insegurança, mas eu fui assim mesmo. E até hoje, vou assim mesmo. Às vezes eu estou cheia de problema, cheia de perrengue, cheia de coisa ruim, limpo e vou para frente. Por quê? Não é só por mim. A coisa mais maravilhosa é você ver um monte de criancinha que estava ali, cheia de coisa ruim, e solta, feliz, solta. Então, essa questão religiosa abrange tudo isso. Tudo isso. Está tudo em todos os lugares. Eles estão muito alto nas dimensões. Então, a gente não tem que preocupar, vão para tal dimensão. Isso é tudo ilusão. Eles estão muito alto. Eu não posso falar aqui o quão alto que eles estão, mas eles estão muito, muito, muito longe da quinta. E nós já estamos muito na quinta há muito tempo, muito, muito tempo que a gente está na quinta. A gente está muito na quarta, muito na quarta, muito na quarta. Ó, percebe? Uma coisa que eu adoro fazer, uma coisa que eu aprendi e que é muito autônomo, que é respira, respira, abdominal, respira, vai para o seu coração, percebe todo o seu corpo, todo o seu corpo. Agora, coloca sua atenção em você. E agora eu vou convidar vocês a perceber o que eu vou comentar. Você vai concordar ou não, tá? Então, a quarta dimensão é uma energia de perversão sexual, é uma energia de não respeita muito o livre-arbítrio do outro, não, na verdade, não respeita nada. Não respeita o livre-arbítrio do outro, é agressivo, é violento, é, é, é extremista, é sujo. Então, agora eu quero que vocês respirem e olhem para os lados. Perceba se isso está acontecendo agora no nosso planeta. Intolerância, orgia, extremos. Essa é a frequência da quarta dimensão. E eles soltam muito, abrem muito buraco negro, e soltam muito esses seres que vivem na quarta dimensão para descer a frequência da gente. Só que aí o que acontece? A coisa mais legal do mundo é que a gente é tão bacana, o ser humano é tão forte, que quando a gente vai dar um salto, eles inventam um monte de coisa. Inventa um monte de doença, inventa que está caindo fogo, que isso, que aquilo, porque a gente está, eles conseguem acessar a linha do tempo, infelizmente, e aí eles conseguem adiantar algumas coisas. E aí, por isso, que a gente ainda não conseguiu sair. Mas olha como é que a tecnologia e as coisas avançaram nos últimos, assim, vamos falar nos últimos 20 anos, olha como é que as coisas avançaram. Por quê? Porque o ser humano está, por mais que pareça que está andando para trás, mas energeticamente nós estamos avançando muito. Então, eles têm que ficar rebolando, inventando um monte de coisa para tentar barrar a gente. Muita coisa que eles têm. Eles não dormem. Tem uma frasezinha que eu ouvi, assim, há muito tempo atrás, como mal não dorme, é verdade. Eles não dormem. Porque se eles piscar o olho, piscar por um segundo, se eles piscarem o olho, os coração de diamante, a casa cai, sabe? Porque é muita luz. Então, uma piscada de olho é um despertar nosso. Então, eles não piscam. Por isso que eles clonam, multiplica, 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 solta no planeta Terra, solta no planeta Terra. Um dia eu perguntei por um insetoide, onde que está a maior quantidade de draconiano? Terceira dimensão. O que é terceira dimensão? Significa terceira dimensão? Encarnado. Então, é complexo, é um processo complexo, mas